Hare Krishna, todas as glórias, Srila Prabhupada. Então eu vou fazer uma breve reflexão do segundo capítulo do segundo canto, o Senhor situado no coração. Então eu vou começar tendo como base o primeiro verso do segundo capítulo. Shri Shuka Uvacha Evam Pura Dharana Yatmayonir Naistam Smritim Pratyavarudhyatushtap Tathasa Sarjedam Moghadristir Yathapyaya Pragyavasayat Buddhi. Shri Shuka Uvacha, Shri Shukadeva Goswami disse: Evam, da mesmíssima maneira, Purá, antes da manifestação do cosmos, Dharanaya, com essa concepção, Atma Yonihi, Brahmadi, Nastam, perdida, Smritim, lembrança, Pratyavarudhya, recobrando a consciência, Tustat, porque satisfez o Senhor, Tatha, em seguida, Sasardha, criou, Idam, este mundo material, Amogha Dristi, aquele que alcançou uma visão clara, Yatha, como, Apyayat, criou, Prak, como anteriormente, Vyavasaya, comprovada, Buddhi, inteligência. Tradução. Shri Shukadeva Goswami disse: outrora, antes da manifestação do cosmos, o Senhor Brahma, meditando na Viraterupa, satisfez o Senhor e recobrou a consciência que havia perdido. Assim, ele foi capaz de reconstruir a criação, tornando-a igual ao que ela fora anteriormente. Então vou ler o significado de Srila Prabhupada. Nesta passagem é apresentado o exemplo em que Shri Brahmadi cai vítima do esquecimento. Brahmadi é a encarnação de um dos atributos mundanos do Senhor, segundo a encarnação de um dos modos, sendo a encarnação de um dos modos da natureza material, com o modo da paixão. Ele recebe do Senhor o poder para gerar a bela manifestação material. Entretanto, como é uma das numerosas entidades vivas, ele sujeita-se a esquecer a arte de sua energia criativa. Este esquecimento inerente ao ser vivo, começando de Brahma e indo até a ínfima e insignificante formiga, é uma tendência que pode ser anulada através da meditação na Viraterupa do Senhor. Esta oportunidade é disponível na forma de vida humana. E se o ser humano segue a instrução contida no Srimad Bhagavatam e passa a meditar na Viraterupa, então ele pode simultaneamente reviver sua consciência pura e combater a tendência a esquecer-se de sua relação eterna com o Senhor. Logo,
Logo que este esquecimento é removido, Avyavasaya Buddhi, como se menciona aqui, e no Bhagavad Gita 2.41, manifesta-se de imediato. Munido deste conhecimento comprovado, o ser vivo presta serviço amoroso ao Senhor. E isto lhe é essencial. O reino de Deus é ilimitado. Portanto, o número de mãos que auxiliam o Senhor também é ilimitado. O Bhagavad Gita 13.14 afirma que as mãos, pernas, olhos e bocas do Senhor estão em cada canto de sua criação. Isto significa que as diferentes expansões, as partes integrantes chamadas divas ou entidades vivas, são mãos que auxiliam o Senhor, e cada uma delas está designada a prestar ao Senhor um serviço específico. A alma condicionada, mesmo na posição de bramar, esquece-se disso devido à influência da energia material ilusória gerada do falso egoísmo. A pessoa pode eliminar este falso egoísmo recorrendo à consciência de Deus. Liberação significa escapar do sono do esquecimento e situar-se no verdadeiro serviço amoroso ao Senhor, podendo servir de exemplo a atitude de bramar. Diferentemente dos supostos serviços altruísticos cheios de erros e esquecimento, o serviço prestado por Brahma é um modelo do serviço em liberação. A liberação nunca é inação, mas serviço sem erros humanos. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura região da ignorância, meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com o shot do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestai Bhutale Srimati Hridayana Goswami Tidamine Namaste Guru Rasaya Paramananda Vedase Prabhupada Pramodati Siddhanta Nasir. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestai Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tidamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Pashtati Deshatarine. Então, vou ler o verso. Shri Shukadeva Goswami disse: outrora, antes da manifestação do cosmos, o Senhor Brahma, meditando na Viratirupa, satisfez o Senhor e recobrou a consciência que havia perdido. Assim, ele foi capaz de reconstruir a criação, tornando-a igual ao que ela fora anteriormente. Então nós temos muitas informações. Nós estamos no capítulo O Senhor situado no coração. Então aqui estamos recebendo a informação de que mesmo a entidade viva primordial deste universo,
né, a primeira entidade viva desse universo, a mais elevada entidade viva dessa manifestação cósmica, o Senhor Brahmadi, também está sujeito ao torpor do esquecimento. Então, na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna, melhor, Arjuna, após ter ouvido do Senhor Krishna que no começo ele transmitiu esse mesmo Bhagavad Gita, essa mesma ciência suprema ao Deus do Sol, no alvorecer da criação. E aí Arjuna ficou assim, mas como é isso? Se o Deus do Sol é anterior a nós, como você poderia ter instruído? E aí Krishna então dá aquela famosa resposta: Arjuna, eu e você já estivemos, já voltamos, já atuamos em muitos e muitos nascimentos. Eu me lembro de todos eles, mas você não. Então, aqui Krishna está nos informando qual é a posição da entidade viva, da Diva Tattva. A Arjuna está aqui representando a Diva Tattva, assim como o Senhor Brahma é uma Diva Tattva. Então a Diva tem essa natureza, né, do esquecimento. O Senhor Brahma, ele já no seu nascimento anterior, né, pelas informações que nós estamos recebendo aqui, está implícito de que ele já havia criado a manifestação cósmica anteriormente. Essa informação nós estamos recebendo ela aqui no próprio verso. Assim, ele foi capaz de reconstruir a criação, tornando-a igual ao que ela fora anteriormente. Então, o Senhor Brahma, ele esqueceu como era. Ele havia... ele esqueceu de sua própria energia criativa, como está aqui no significado. Interessante aqui, ó. Então tem uma informação aqui que Prabhupada nos dá, né? Sendo a encarnação de um dos modos da natureza material, o modo da paixão, ele recebe do Senhor o poder para gerar a bela manifestação material. Entretanto, como é uma das numerosas entidades vivas, ele sujeita-se a esquecer a arte de sua energia criativa. Quer dizer que Brahma, ele esqueceu da arte de sua energia criativa. Então, isso significa que ele já havia exercido essa arte da energia criativa, mas ele, ao renascer, assim como Arjuna, né, ao renascer, esqueceu de sua vida passada. E o Senhor Brahmadi esqueceu de sua arte da energia criativa, sendo ele a encarnação de um dos modos da natureza, né, representando o Senhor no modo da paixão. Então, isso é uma tendência, né, assim, inerente à entidade viva comum. Ela tem esse... Então, e Prabhupada,
dá aqui informações de que liberação é escapar do sono do esquecimento. Tá? Então, há muitas descrições, tá, trazendo a analogia do sono, né? A analogia do sono, ela entra e ela se aplica a muitas e muitas situações para explicar, né, a filosofia espiritual, a filosofia da autorrealização, da consciência de Deus. Tá? Então, na verdade, para assim, se libertar do sono do esquecimento, então devemos nos ocupar em serviço devocional amoroso ao Senhor. Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é o processo, é a condição que nos liberta desse esquecimento. Então, o serviço devocional, ele recobra gradualmente, ele vai removendo a avidya, o véu da ignorância, e vem despertando a nossa consciência clara, o nosso verdadeiro conhecimento, que é a consciência de Deus. E foi isso que o Senhor Brahma fez. Ele então sentou e meditou na Viratirupa. Ele meditou na forma universal do Senhor. E como aqui o verso está nos informando, voltemos ao verso. Então, outrora, antes da manifestação do cosmos, o Senhor Brahma, meditando na Viratirupa, satisfez o Senhor e recobrou a consciência que havia perdido. Isso significa que a consciência, o sono do esquecimento, a consciência perdida, ela é recobrada na meditação, na forma universal, a forma universal do Senhor, a Viratirupa. Porém, seguindo, então isso não significa que liberação é inação. A liberação não é inação, mas serviço sem os erros humanos. Sem os erros humanos. É serviço devocional. O serviço devocional, ele não tem os erros humanos. Ele é a atividade pura, natural, eterna da alma. Então não há erros humanos. Embora aos olhos mundanos, materiais, dos descrentes, o devoto possa cometer algum tipo de erro ou falha. Então, condições propícias, celestiais, também não ajudam. Ir para as esferas superiores desse universo não é recomendado, não é assim aceito, é condenado pelo Srimad Bhagavatam. O Bhagavata Purana, ele começa com Dharma Prodhita Kaitavotra Nirmad Saranam Saram.
né? Dharma prodita kaitavotra. Dharma prodita kaitavotra paramo nirmatsaranam satam. Que ele começa rejeitando todas as atividades religiosas materialmente motivadas. Então, essa prática de investir em cerimônias, rituais, sacrifícios, né? Abluções, oblações, para se elevar aos planetas superiores, planetas celestiais. Isso, segundo o Bhagavatam, é uma fantasmagoria. É uma fantasmagoria. Então, assim, o devoto, ele não tem a menor atração por esse tipo de prazeres celestiais, boa fortuna neste mundo material, mesmo que seja nos planetas superiores. Então, aqueles que se deixam cativar, né, pelo avanço ilusório da civilização material, né, ou seja, seguindo o caminho da fantasmagoria, né? Seguindo o caminho da fantasmagoria. Então, na visão, na perspectiva do Bhagavatam, eles certamente são loucos. Isso é uma loucura. Então, o sábio, ele não tem interesse em nada temporário. Não é isso que atrai uma mente sábia. Então, Shukadeva Goswami, ele nunca havia se encontrado com Parikshit Maharaj, por ele ser o quê? Um monarca, o imperador do mundo. Então, o monarca, ele está sempre envolto de muita opulência. O seu entorno é muita opulência e gozo dos sentidos, né? Poder, conforto. Então, Shukadeva Goswami, ele, né, assim, quando Parikshit Maharaj governava, né, ele não tinha se encontrado com Parikshit Maharaj. Mas quando Parikshit Maharaj desejou se absorver na meta última da vida, se iluminar, se salvar, aí então Shukadeva Goswami se aproximou dele para iluminá-lo, para purificá-lo e levá-lo de volta ao lar, de volta ao Supremo. Então isso é muito interessante, né? O sadhu, Shukadeva Goswami era um sadhu do nível, né, de um sannyasi. Então o sadhu, ou o sannyasi, eles não perdem tempo com a associação mundana, com os materialistas. E quando eles se aproximam, é para iluminar, para purificar esses materialistas, tanto os grihamedes quanto os grihastas, né, aqueles chefes de famílias que estão focados na iluminação, na purificação e na realização de Deus. Então, qual a necessidade? Aí,
né, a prática da vida espiritual é o quê? É minimizar as opulências, os confortos materiais, minimizar, né, os exageros, o gozo dos sentidos, os apegos, tá? Minimizando isso, buscando sempre a meditação no Senhor. Tá? Para nós, né, em Kali Yuga, não temos esse refino espiritual, né, para contemplar a forma universal e despertar e sair do sono do esquecimento. Então nós temos que seguir o processo de nossa era, que foi prescrito por Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? Que é Harer Namah, Harer Namah, Harer Namaiva Kevalau, Kalau Nastieva, Nastieva, Nastieva Gatiranyatha. Né? Então, que nesta atual era, essa férrea era de Kali Yuga, né? Em que os homens têm vida curta, são briguentos, preguiçosos, desorientados, azarentos e, acima de tudo, sempre perturbados, deve-se cantar os santos nomes, né? Cantar os santos nomes do Senhor, cantar os santos nomes do Senhor, cantar os santos nomes do Senhor. Não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira, né? A não ser cantar os santos nomes. Então, essas foram as instruções, assim, muito acentuadas, muito pontuadas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? O avatar dourado, a encarnação de Radha e Krishna, a encarnação de doçura, de misericórdia, compaixão. Então ele simplificou o processo de autorrealização, mas com muita potência, porque ele investiu toda a sua potência, todas as suas potências nos seus santos nomes. Naminam Makari Bahudha Nidya Sharvas Shaktis Pratarpita Niyamitakshmarani Nakalaha Etadrishi Tavakripa Bhagavan Mamapi Durdaivam Midrisham Mihajarina Nuragaha. Então deve-se cantar como é que é? Ó meu Senhor, somente teus santos nomes pode dar toda a bênção aos seres vivos, e por isso tem centenas e milhões de nomes, tais como Krishna e Govinda. Nesses nomes transcendentais aplicaste todas as suas energias transcendentais. Não há sequer regras rígidas para se cantar esses nomes. Então não tem regras rígidas, basta ouvir e cantar, e ouvir os santos nomes, dar atenção aos santos nomes. Aí Prabhupada, né, ele faz aqui uma reflexão muito interessante, né, de Shukadeva Goswami. Ele assim desdenha, né, os confortos materiais, assim, os exageros, né, que as pessoas criam para as necessidades materiais, né? Então, qual é a necessidade de cabanas se há cavernas? Qual é a necessidade de travesseiros se podemos, né, se temos o nosso braço para apoiar, né? E assim por diante, né? Qual é a necessidade de roupas, né, se podemos utilizar as cascas das árvores? Mas, assim, tempo, lugar e circunstância. Tá? Então nós podemos ver que mesmo os acharyas, eles trouxeram a mesma essência do conhecimento, né, e aplicaram, né, uma roupagem externa, de acordo com o tempo, lugar e circunstância.
circunstâncias, né? Então, o Bhagavata, ele propõe que a vestimenta de um sannyasi, né, seja o vento, ou seja, sem roupa, né, ou casca de árvores, né? Mas nós podemos ver que os 6 Goswamis de Vrindavana, que são considerados os maiores de todos os sannyasis, né, eles não andavam nus, nem com casca de árvores. Srila Bhaktisiddhanta, né, que sim, é um raio de Vaikuntha, considerado um raio de Vaikuntha, né, também não andava nu, andava bem vestido. Srila Bhaktivedanta também, Srila Prabhupada, enfim, né? Então, essa proposta do Srimad Bhagavatam, da roupa de um sannyasi, né, é um detalhe, né? Não é uma essência. Então, nós não podemos perder a essência, né? Os detalhes, eles mudam, eles vão, né, mudando, transvestindo. Muito bem, então a ideia é minimizar as necessidades materiais. Essa é a essência, né, desse ensinamento, desse ensinamento radical de Sri Shukadeva Goswami. Então, ninguém deve aumentar desnecessariamente, né, os ingredientes, né, que servem para a proteção e conforto do corpo. Então, a ideia é, assim, minimizar, né, os confortos materiais, ok? Então, até porque, né, a reserva da energia da vida humana deve ser direcionada para a realização de Deus. Tá? Então, a energia humana, ela se difere de outras espécies de vida, tá, por essa energia de realizar, despertar sua consciência pura original, que é a consciência de Krishna. Então, essa energia humana, ela deve ser única e exclusivamente utilizada e direcionada, né, para a conexão no serviço amoroso, para despertarmos o nosso amor puro por Krishna, para a autorrealização. Então, Shukadeva Goswami adverte, né, também aqueles mendicantes, né, os pseudo-mendicantes, né, aqueles que adotaram o sannyasi, ashrama, a mendicância, como uma linha profissional para angariar fundos e recursos, né? Isso existe na Índia, né? Então, e não se descarta essa possibilidade no Ocidente também, né? Porque o caminho da vida espiritual é afiado como um fio da navalha, né? E há um perigo a cada passo. Então temos que estar assim, muito atentos, muito alerta, porque pode haver, né, um leve desvio, e isso já pode criar alguns desastres, né? Então, Shukadeva Goswami, ele também chama a atenção para esse tipo de sannyasis, né, que adotaram, né, a vida renunciada, mas como uma linha profissional para angariar recursos. Então isso é muito comum também na Índia e não se descarta essa possibilidade no Ocidente, né? Então o Senhor Supremo, ele é o mantenedor de todas as entidades vivas,
Ele está mantendo a formiguinha, ele está mantendo o elefante, a baleia, o peixinho, o timinguila, né, os devas, e não vai manter os humanos. E mais, ele não vai manter as almas rendidas. O sannyasi é aquele que ele está no mundo sem pertencer ao mundo, porque ele se tornou socialmente morto e depende única e exclusivamente da misericórdia de Krishna. Então, né, ele tem fé de que Deus está te mantendo. Então ele se torna um destemido e depende apenas da misericórdia de Krishna. Por quê? Porque o Senhor Supremo é o mantenedor de todas as entidades vivas, né? Então ele não vai suprir, se ele está suprindo a todos, né? Mais ainda as suas almas, ele vai suprir muito mais ainda as suas almas rendidas, tá? Então o sannyasi não precisa ter essa preocupação e adotar, né, uma vida renunciada, né, como meio de angariar recursos, né, econômicos. Tem de tudo, né? Assim, até mesmo na vida espiritual, né, existe essas armadilhas, né? A pessoa ela acaba se tornando falsa, né? Ela pode estar assim atuando de uma maneira falsa, artificial, equivocada. Temos que prestar muita atenção. E Shukadeva Goswami, então, aqui está chamando a atenção sobre essa questão, né? Então, de acordo com as regulações da instituição, né, Sanatana Dharma, a pessoa, desde o começo de sua vida, ela é educada, treinada para depender única e exclusivamente da misericórdia da Suprema Personalidade de Deus. Tá? Então, e é o que nós fazemos. Tá? Ou seja, esse sistema, essa instituição Sanatana Dharma, né, ela foi instituída na nossa Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna pelo fundador Acharya A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Tá? Então, e todos nós estamos sendo, desde o começo da nossa vida espiritual, estamos sendo treinados a depender única e exclusivamente da misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, em todas as circunstâncias. Como Krishna diz na Bhagavad Gita, no capítulo 18, no verso 57, como é que é? Verso 57. Chetasa sarva karmani mai sanyasya matpara buddhi yogam upashritya matita satatam bhava. Então Krishna fala em todas as circunstâncias, em todas as suas atividades, dependa apenas de mim. Dependa apenas de mim. E sempre trabalhe sobre minha proteção. Nesse serviço devocional, seja plenamente consciente de mim. Então, em todas as atividades, dependa apenas de mim. E sempre trabalhe sob minha proteção. Então, essa é
a educação que nós estamos recebendo dentro da nossa sociedade, né? Dentro da ISKCON, sistema de educação e treinamento que foi, né, implantado por Srila Prabhupada, pelo seu fundador Acharya. Então, desde o comecinho da nossa vida espiritual, né, nós estamos sendo treinados e educados a depender de Krishna em todas as circunstâncias, cumprindo, né, com esse verso do capítulo 18 da Bhagavad Gita, verso 57. Chitta sarva karmani. Então, os materialistas, eles negam o pensamento transcendental. Tá? Aí, né, Shukadeva Goswami, ele traz essa questão do materialismo, do ateísmo, em que o materialista, ele nega o pensamento transcendental, e em troca disso, ele aceita os nomes impermanentes, né? Mesmo vendo a população, né, marchando para o abismo, sofrendo devido, né, aos resultados do seu próprio trabalho. Quer dizer, isso é Maya, ilusão. Isso é um disparate, como diz Srila Prabhupada. Então, a forma do Senhor, né, o Senhor é para ser contemplado, não para ser negado. Os nomes do Senhor, né, Madhurya, Lila, Guna, Rupa, Nama. Né? Então, né, os nomes do Senhor, os passatempos do Senhor, as qualidades do Senhor, a forma do Senhor, são todas Madhurya, são todas muito doces. Então, elas são dignas de serem contempladas. Daí o Senhor tem muitas formas, e elas são conhecidas com as diferentes posições dos símbolos, como se diz, a roda, né, de uma quadriga, o búzio, o lótus, que mais? Búzio, o lótus, o chakra, faltando mais alguma coisa, né? Ou já falei todos? E a Gada, a massa, né? Então, vai mudando de posição das mãos, né? E na medida que muda, ele tem, assim, muda o aspecto, o humor, o nome, Janardana, Purushottama, Trivikrama, Narasimha, Madhava, Keshava, Achyuta, e por aí afora, né? Trivikrama, Upendra, Hari, muitos nomes, né? Muitas formas, e os símbolos vão mudando, né? De mão em mão. E todas elas são muito belas, são para serem contempladas. E assim nós vamos eliminando, saindo, né, do torpor do esquecimento. Assim como o Sr. Brahma, né, não lembrava do que ele tinha que fazer, não lembrava de sua energia criativa, e ele simplesmente meditou na forma do Senhor Supremo, na forma universal Viratirupa. Mas para nós, nessa era de Kali, né, nós temos um processo simplificado, mas assim, é o mais poderoso de todos os processos das eras anteriores, que é o Sankirtana Jagya, né, que é o canto congregacional dos santos nomes, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, Bhakti Yoga também inclui Jnana Yoga. Aí é uma outra questão, né, levantada por Shukadeva Goswami e Srila Prabhupada em seus significados. Né? Por quê? Porque, né, a Jnana Yoga, tá? Os Jnanis têm como, assim, eles têm como um trabalho, né, através da Jnana Yoga, né, da yoga do conhecimento, se libertar das condições materiais. Então ele se torna, o Jnana Yogi, ele se torna um Nivrita, né? Ou seja, desapegado, livre das condições materiais. E é nessa condição, livre das condições materiais, que se pode realizar o serviço devocional, né? Bhakti Yoga. Brahmabhuta prasanati ma nashotyati nakankshati sama sarveshu bhuteshu mad bhakti labhate param. Bhagavad Gita 18:54, em que o Senhor Krishna fala, nesta posição transcendental, né, assim, nesse estado, nessa posição transcendental, né, ele compreende de imediato o Brahman Supremo e torna-se completamente feliz. Ele não deseja nada, né? Ele não anseia e nem deseja, nem se lamenta, nem deseja, nem se lamenta, é equânime para com todas as entidades vivas. Então, nesse estado, ele passa a me prestar serviço devocional puro. Então, o serviço devocional puro começa na plataforma Nivrita. Porém, a Bhakti Yoga, a Jnana Yoga, ela está incluída na Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga já trabalha simultaneamente a devoção e o conhecimento. O devoto, porque o conhecimento traz desapego. O conhecimento, ele traz, né, a rejeição, ele fortalece a rejeição dos desejos materiais, dos apegos materiais, né, a ilusão material, a ansiedade, a alimentação, traz paz de espírito, né, o conhecimento. Então, a Bhakti Yoga, né, ela simultaneamente trabalha, né, a devoção e o conhecimento, ou seja, né, isso produz o que? Anartha Nivriti. Olha aí, ó. Então, o devoto, ele também se torna um Nivrita. Né? Por quê? Porque ele está desenvolvendo Anartha Nivriti, a limpeza, né, a remoção dos apegos, tá? O nó no coração que o prende ao mundo material, ao condicionamento material. Então, né, não se precisa fazer, né, um trabalho à parte. Primeiro eu vou trabalhar Jnana Yoga, aí depois eu vou trabalhar Bhakti Yoga. Não, a Bhakti Yoga, ela é completa, tá? Ela é completa. Bhakti Yoga também produz Anartha Nivriti, e o devoto também, ele se torna um Nivrita, ou seja, ele se liberta, né? Vasudeva Bhagavati, Srimad Bhagavatam, primeiro canto, segundo capítulo, verso 7. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhita Janayati Ashuvairayam Nyanancha Yadahaitukam. Então, aquele que presta serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, imediatamente desenvolve conhecimento sem causa e desapego do mundo. Então, a Bhakti Yoga também desenvolve conhecimento e desapego, né? Que é uma característica de Jnana, da Jnana Yoga. Com isso, né, Shukadeva Goswami, aí ele traz a questão
do desejo sexual. Tá? Que o desejo sexual ele leva à união, né, do macho e fêmea, do macho e da fêmea. Tá? Então, essa união leva à aquisição de casa, tá? Filhos, amigos, parentes, riqueza. Tá? Então, o desejo sexual que leva à união do macho e fêmea e que leva à aquisição de casa, filhos, amigos, parentes e riqueza. Então, ele está assim, nos trazendo nos chamando a atenção, trazendo esse alerta, né? Porque essa é assim a condição básica do condicionamento material, o desejo sexual. Então a Bhakti Yoga leva à evaporação gradual do desejo sexual. Então também não há necessidade de fazer um trabalho à parte. Primeiro eu vou me desapegar dos desejos materiais, do desejo sexual, e aí vou praticar Bhakti Yoga. Isso não existe, né? Não funciona assim, não funciona assim. Tá? Então, a própria Bhakti Yoga, né, o exercício da Bhakti Yoga evapora gradualmente o desejo sexual, que se resume em lucro, adoração e distinção. Lucro, adoração e distinção. O desejo sexual se resume em lucro, adoração e distinção. Mas o devoto sério, que tem assim, que é cumpridor de seu abhyasa, então devido essa prestação de serviço amoroso, é isso que satisfaz Krishna, a devoção, o amor. Então o resultado disso é o conhecimento sem causa e desapego do mundo. Então, desapego do mundo significa a evaporação desse nó, Hridaya Granthi, o desejo sexual. Certo? Então, tudo isso está centralizado na misericórdia que o devoto, por estar ocupado em serviço devocional, né? Então Krishna, situado, né, em seu coração, como ele é o mantenedor de todas as espécies das 8.400.000 espécies de vida, né? É óbvio que ele jamais vai deixar de manter aquela alma rendida, sua alma rendida, né? Então, situado em seu coração, como é que é? Sarvasya Chaham Hridi Sanivisto Mataj Briti Gyanama Pohanancha Vedascha Sarvairaham Meva Vedio Vedanta Kriti Vedavidevachaham. Então, situado no coração de todas as entidades vivas, ele dá a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. E nós estamos aqui, nós estamos justamente no capítulo O Senhor situado no coração, né? Então, embora mesmo uma entidade viva como Brahmadi, né, até ele está sujeito ao torpor do esquecimento, né? Arjuna também foi levado ao esquecimento, né? Narada Muni também teve seu momento de esquecimento, né?
ele que indagou do Senhor Brahma, ele percebeu, primeiro ele tinha, né, a ideia de que o Senhor Brahma era assim, o ser supremo, né, a suprema personalidade de Deus, mas ele percebeu que o Senhor Brahma fazia, né, que tinha uma abhyasa, fazia uma austeridade. Então ele está buscando, né, um poder fora dele, está buscando poder em alguém, né, em algum lugar, em alguém. Então ele indagou, poxa, está buscando, está fazendo austeridade, está assim, dependendo, né, de um poder, né, alheio. E aí Senhor Brahma, não, né, eu sou apenas um servo da suprema personalidade de Deus, Krishna, Bhagavan, né, o Senhor das 6 opulências. Eu não sou o supremo, não sou a verdade absoluta. Então até Narada Muni também, né, foi colocado em esquecimento, Ajna foi colocado em esquecimento, o Senhor Brahma foi colocado em esquecimento, né, o torpor do esquecimento, devido ao que o arrancara, né, a falsa identificação com esse corpo, com esse mundo, a energia Daivi Prakriti, ela é muito poderosa, né? Então, condiciona a alma, a entidade viva, né? A Diva Tattva, né? O desejo sexual prende a alma condicionada, né? Então, a meditação nos membros do corpo do Senhor, né? No nosso caso, nós meditamos, né, e contemplamos a forma do Senhor nas deidades, né? Na arte Vigraha, Jagannatha, Subhadra Baladeva, Gauranga Nataraj, né? Radha Gokulananda, Krishna Balarama. Então nós temos as deidades, né? Nós temos Deus no altar, onde nós podemos também meditar na sua forma, na sua bela forma. E assim nós estamos removendo o torpor do esquecimento e recobrando a nossa consciência pura, consciência original e a consciência de Krishna, né? Colocando em prática o Dharma da Era, que é o canto congregacional, o Sankirtana Jagya, né? Assim, prescrito, recomendado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, essa é a minha contribuição, né? Eu, sinceramente, não tenho como discorrer todo esse capítulo, né? Não tenho infelizmente, não tenho essa capacidade cognitiva, né? Então, eu fiz uma breve reflexão desse capítulo, né? Me detendo aos pontos principais e trazendo a essência do ensinamento desse capítulo, né? O Senhor no coração, ele dá a lembrança, o conhecimento e o esquecimento, né? E ele sempre mantém as suas almas rendidas, né? Porque ele é o mantenedor de todas as espécies, as 8 milhões e 400 mil espécies de vida, né? Então jamais ele abandonaria, né, as suas almas rendidas. Por isso não há necessidade, né, de um sannyasi, né, adotar a vida renunciada como meio de angariar fundos, né, de desenvolvimento econômico, né? Não há necessidade disso. É vergonhoso, né? Isso é desonroso. Então, o sannyasi é aquele que depende única e exclusivamente da misericórdia de Krishna, né? Tá assim, consciente de que o Senhor está situado no seu coração, protegendo ele sobre todas as circunstâncias, assim como ele, né, protegeu Haridas Thakura, né, que estava numa caverna, como Shukadeva Goswami aqui recomenda, né? Para que cabanas se temos cavernas? Então Haridas Thakura estava morando numa caverna, cantando Hare Krishna, né? E seus seguidores, né, ficavam preocupados de tomar o seu darshana, porque na caverna também
morava uma grande serpente venenosa, né, um piton. E então, Haridas Thakur, por compaixão e misericórdia dos seus, né, discípulos, ele resolveu sair. Quando ele resolveu sair, né, Krishna, dentro do coração da serpente, né, fez a serpente sair. Então a serpente, né, foi orientada por Krishna em seu coração e deu preferência ao devoto de Krishna, Haridas Thakur, né? E ela saiu, o grande Piton saiu da caverna e, né, os devotos ficaram assim, maravilhados, né? Então, Krishna está dentro do coração, e o devoto que tem fé nisso, como Haridas Thakur, né, mostrou, Krishna, ele não deixa o seu devoto na mão. Então, também, a essência desse ensinamento é Shraddha, né? Sempre qualificando o nosso Shraddha, né? A Shraddha é um processo de qualificação constante, né? Dentro de Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, Ruti, Nishta, Asakti e assim Bhava e Prema. Então, todas as glórias Srila Prabhupada. Jai.